Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Adoramos e exaltamos ao nosso Criador. E é muito bom quando os irmãos podem louvar e adorar o nome do nosso Rei, né? Podeis tomar assento, meus irmãos? Sente-se, sempre glorificando e exaltando ao Senhor, porque Ele nos deu esse privilégio de podermos estarmos nessa casa. Queridos, nessa noite eu quero falar algo extremamente importante e urgente com os irmãos. Essa semana aqui eu estou numa maratona. Eu dei aula segunda-feira. Na quarta-feira eu não consegui estar aqui com os irmãos, pois eu fui convidado a ir na Feira do Livro. Aí eu fiquei quarta e sexta-feira lá. Ontem à noite eu preguei, hoje de manhã eu preguei. Eu estou aqui na casa desde as 15 para 6. Cheguei aqui hoje 15 para 6, irmãos. Ai, 15 para 6. Né? Vocês esqueceram que tinha escola hoje, né? Mas não tem problema. Eu vim hoje aqui, cheguei. E agora eu quero falar algo extremamente importante para vocês. Por que eu disse isso? Quando forem orar, orem pela minha vida. Orem pela vida dos pastores. Não simplesmente para eles terem saúde ou prosperar em seus passos, mas que todas as vezes que eles abram a boca para proferir, que venha a ser para a glória e louvor, e que muitas pessoas venham através da mensagem do Evangelho, ser convencidas pelo Espírito Santo, porque Deus sabe o coração de cada um, e que todos possam confessá-lo como Senhor de suas vidas. Posso contar com os irmãos? Amém? Sendo assim, abra sua Bíblia, por gentileza, primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho, lá perto de Apocalipse, das epístolas. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo é de número 1. Capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação e compreensão da urgência de estarmos com o Evangelho cravado em nosso coração. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. Está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e inocente, incontaminado, foste que recebeste a redenção. Glórias a Deus. Oremos. Senhor, diante da tua presença, uma vez mais, Pai, nós nos rendemos e te buscamos. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Continue nos instruindo, nos guiando pelas veredas da tua justiça. É o que nós te pedimos e te glorificamos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira carta do apóstolo Pedro não foi endereçada a uma localização geográfica ou uma igreja geográfica. Ela não é igual à carta destinada à igreja de Roma, ou a carta destinada à igreja de Tessalônica. Ela não é uma carta destinada a uma igreja local, mas ela é uma carta destinada às igrejas.
Nesse sentido, nós compreendemos então que ela é uma carta universal, uma carta no seu original considerada uma carta católica. É uma carta que abrange todas as etnias, todas as classes sociais. É uma carta que é direcionada para o povo de Deus. Nesse sentido, o Pedro, ao qual escreve essa carta, ele inicia mostrando que a igreja do Senhor não é uma igreja ao léu, é uma igreja desamparada. Mas logo no versículo de número 2 do capítulo 1, ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro ele já mostra que a igreja ela é conduzida pelo Deus Trino. Ele exalta aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele mostra que a igreja não é igreja simplesmente pelo momento, mas que a igreja já é projeto de Deus pela sua presciência. E aí nós entendemos um dos atributos mais soberanos de Deus, que é o saber de todas as coisas. É um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus que é soberano sobre tudo e todas as coisas. Nesse sentido, Pedro ele assegura a salvação em Cristo Jesus para os leitores dessa carta. Mesmo assim, Pedro tem um cuidado de trazer verdades práticas para a igreja que lê e ouve essa igreja. É aí que nós chegamos no versículo de número 13. Atente comigo a instrução de Pedro para nós. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na redenção de Jesus Cristo. Pedro ele traz aqui a consciência da igreja que é necessário eu e você nos apressarmos em conhecer as verdades absolutas do Evangelho, das cartas do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Pedro ele fala assim, cinge os vossos lombos. Quem esteve aqui no domingo ao qual eu preguei a relação de cingir os lombos na armadura de Deus, vai lembrar que cingir é vestir-se de uma maneira que eu possa me locomover mais apressadamente, que eu possa correr com ser mais livre, ser mais ágil. Pedro está falando aqui que nós devemos de cingir a nossa mente, os lombos da nossa mente. Qual é o sentido que Pedro está trazendo para a igreja? Que sim, devemos de nos apressar em conhecer a palavra do Senhor. Devemos de nos apressar de conhecer a verdade gloriosa descrita dentro desse livro. Porque dentro desse livro nós encontramos palavras lisonjeosas a Deus, encontramos conselhos práticos para a nossa vida do cotidiano. Aqui, se nós debruçarmos dentro do Evangelho, da palavra do Senhor, nós encontramos saúde para o nosso corpo, nós encontramos sabedoria para nossas atitudes, encontramos prosperidade para a nossa ordem financeira. Não é isso que o salmista nos ensina? Na palavra do Senhor deleita de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperareis. O escritor de Provérbios diz o seguinte: filho meu, atenta-te para as minhas palavras e se inclina para ela, porque é saúde para o vosso corpo. Olha o conselho de Pedro para a igreja nessa noite: se apresse em conhecer as verdades desse livro, porque as verdades desse livro é libertadora, é muito mais libertadora do que propriamente a minha palavra que eu estou falando aqui com vocês. Porque apesar da palavra que eu estou falando com vocês é a palavra da verdade, mas ela não é a única palavra que liberta. O simples fato de você ter o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer a verdade do Evangelho, você já encontra paz para a sua alma. E isso é em meio à tribulação, como nós já tínhamos falado aqui.
Quando nós nos apressamos, olha lá, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. Quando nós buscamos o conhecimento da palavra, nós ganhamos discernimento. Nós nos tornamos frio e calculista. Não frio no espírito, mas calculista no nosso parecer. Criamos estratégias para andarmos no nosso trabalho. Moderamos o nosso linguajar dentro da nossa casa. Na escola, somos exemplos. Em toda a nossa maneira de viver, nós andamos com uma conduta piedosa. Andamos com longanimidade, com domínio próprio, com mansidão. Somos hospitaleiros. Transparecemos a glória de Deus aonde nós chegamos. E infelizmente, nós vemos muitos dos nossos casos um efeito ao contrário. Tem muitas pessoas que defamam o corpo de Cristo por muitos testemunhos de pessoas que se dizem de Deus. Pessoas que não se apressam em conhecer a verdade de Cristo e andam segundo os seus pensamentos e as suas próprias verdades, e lá no seu trabalho dão mau testemunho. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz algo assustador para a igreja. Ele diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E isso é aterrorizante para o povo de Deus, porque o mal muitas das vezes é externado de dentro para fora. Mas isso só acontece quando o povo que se diz de Deus não se apressa em conhecer essas verdades gloriosas. Porque quando nós entendemos o testemunho de Cristo, nós entendemos a caminhada de Paulo, nós entendemos os conselhos de Pedro, nós compreendemos a voz dos profetas, nós compreendemos os louvores dos salmos, quando nós compreendemos as lamentações de Jeremias, quando nós compreendemos as revelações feitas por Apocalipse e tantas outras verdades dentro desse livro, nós nos apressamos em viver uma vida piedosa, em viver uma vida de santificação, sóbrios e frio e calculista. Lembra que eu falei frio não no espírito? Porque principalmente no meio reformado, nós temos a enlouquecedora mania de acreditar que ser cheio do Espírito Santo é ser simplesmente centrado. Não, meus irmãos. Também não é o oposto extremo, porque tem muitos que acham que ser cheio do Espírito Santo é virar cambalhota e sair fazendo coisas, atrocidades. Não também. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa sincera, é ser uma pessoa serena, é ser uma pessoa honesta, é ser uma pessoa convicta de que ela já é salva em Cristo Jesus. E com essa convicção, ela transpassa a alegria do Espírito. Muitos pastores, o próprio pastor Hernandes Dias Lopes, Arivaldo lá da igreja de Pinheiros, ele sempre vem trazendo essa ênfase do Espírito, que ser cheio do Espírito Santo não é da cambalhota, mas também não é ser o cubo de gelo, né, como muitos falam. Não, nós somos presbiterianos, homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que transparecemos o fervor espiritual, mas sem meninice. Nós transparecemos com uma frieza e calculado para a glória e louvor do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, nós entendemos aqui, que a esperança ou a espera inteiramente na graça do que vos ofereceu a redenção ou a revelação de Jesus Cristo, ela não vem por falta de fervor espiritual, mas essa revelação vem pela paciência que adquirimos através do Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos que trabalhar, temos que pregar, temos que evangelizar, temos que dar bons testemunhos. Não temos que fazer isso? Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vemos que depois da conversão de quase 3.000 almas, a Bíblia diz que todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tudo entre eles era comum, eles andavam unanimemente, caíam na graça do povo,
Só que no finalzinho do versículo está escrito assim, ó: e Deus acrescentava aqueles que iam de ser salvos. Qual é o papel da igreja? Ser luz. Qual é o papel da igreja? Ser sal. Qual é o papel da igreja? Andar em comunhão. Papel da igreja? Perseverar em oração, perseverar na doutrina dos apóstolos, ser fiel às escrituras. O papel da igreja é esse. Nós temos um papel, mas o papel supremo, que é da conversão das pessoas, vem através do Espírito Santo. E é nesse sentido que nós descansamos na força do Deus que servimos, porque é Ele que convence o homem do pecado, da ira e do juízo. É Ele que transforma a mente do homem. E nós, como igreja, somos participantes. Sabe como? Reluzindo a glória de Deus, mostrando para esse mundo que jaz em trevas, que tem condição de andar na luz. Porque, como diziam os puritanos, somos mendigos, dizendo para outros mendigos: aonde tem pão. Que eu e você venhamos ser essas pessoas, oferecendo e mostrando para todos aonde tem pão verdadeiro, para que quando vierem a essa casa, venham ter o alimento necessário para se fortalecer para a glória e exaltação do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque olha só o verso de número 14: como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Não se conformando, parece um paralelo, né, com Paulo de Romanos 12, não sede conformados, mas antes transformai-vos o vosso entendimento. É nesse sentido que Pedro está dizendo aqui para a igreja, que nós vamos ver diversas atrocidades no meio desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz lá em depravação total, o mundo já está corrompido, mas mesmo assim, eu e você não temos que nos conformar, e muito menos ficarmos relembrando daquilo que nós éramos no passado, porque aquilo que nós éramos no passado só traz transtorno para a nossa alma no presente. Muitas vezes nós lembramos daquilo que nós fazíamos no passado, e acredite, muitos daqueles que lembram demais do passado sentem vontade de voltar, mas como sóbrios e igreja do Senhor, com a mente transformada, nós não lembramos mais do passado, mas agora nós vivemos um presente glorioso juntamente com Cristo. É por isso que Paulo diz aos Coríntios que andar com Cristo é viver em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se porventura nós nos recarregarmos com aquilo que nós fizemos no passado, que seja para a glória e louvor do nome do Senhor, que não seja como pedra de tropeço, porque Pedro vai lembrar isso para a igreja, que os nossos feitos do passado não venham a ser de improviso para a nossa vida atual, porque se tem conselho bíblico para isso, é porque tem perigo no futuro. Irmãos, a Bíblia não erra, e o Espírito Santo não torce a sua palavra. Se Ele está me conduzindo a dizer isso para a igreja nessa noite, é porque alguém aqui tem que focar no presente. Alguém aqui tem que entender que você já é uma nova criatura resgatada por Cristo Jesus, e você já não vive mais você, é Cristo que vive em tua vida, você já não tem mais a tua mente, agora você tem a mente de Cristo. Nesse sentido, as coisas que passou, deixa para trás, eis que tudo se fez novo, porque você é filho de Deus, e não é só simplesmente filho, o texto diz, filhos obedientes. Eu tenho filhos, tenho 3, um é obediente, o outro está se tornando cada dia mais obediente, aí eu tenho a pequenininha que ela tenta desobedecer, e eu tenho que ficar puxando ela toda hora para ser obediente. Criança pequena, eu sei como que é, já tive 3, ou tenho 3, né? Então eu sei como eu posso falar com propriedade em relação de ter filho obediente ou filho desobediente. Só que mesmo assim são filhos, independente se é obediente ou não é obediente, é filho. Só que, como bom pai, o filho obediente recebe algo diferenciado. Não digo o amor,
mas eu digo privilégios. Ou estou equivocado na minha analogia? Porque o filho que obedece, ele tende a ter certa liberdade a mais do que o filho que não obedece. Porque o filho que não obedece, principalmente no contexto das escrituras do Antigo Testamento, não tem até um Provérbios que diz, obedeça aos vossos pais para que tenha longevidade de vida? Por quê? Porque o filho que não obedecia, existia lei que mandava matar o filho desobediente. Olha só que interessante isso. Por isso que Pedro está trazendo aqui, o filho obediente tem longevidade de vida. O filho desobediente tem a sua vida encurtada. É nesse sentido que Pedro traz à nossa memória, que se nós formos filhos obedientes, teremos longevidade de vida para a glória de Deus. Muitas coisas que fazemos em desobediência é atraso de vida. Isso não quer dizer que nós não vamos ser amados, porque uma vez em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus. Mas todavia, o filho obediente faz para agradar o Pai. E hoje eu sou filho também. E eu vejo a alegria dos meus pais quando eu obedeço. Eu já tenho 40 anos. Parece que eu tenho mais, né? Porque eu rodei um pouquinho murcho. Mas eu tenho 40 anos só. Mas os meus pais, quando eles me pedem algo e eu faço com alegria, eu vejo a alegria nos olhos dele. Agora imagine o nosso Deus, quando olha para o seu povo, o povo que foi eleito, um povo que foi escolhido, um povo que foi conduzido, faz a vontade de Deus. Deus se alegra ao ponto de derramar a sua presença no nosso meio, de acrescentar aqueles que vão ser salvos, de prosperar a igreja, de fazer abundar muitas coisas no meio do seu povo, pelo simples fato de andarmos em conformidade à palavra do Senhor Jesus Cristo. Pedro então, ele traz essa verdade à nossa memória, de que nós não devemos de andar como nós andávamos na nossa ignorância, mas que hoje, como filhos obedientes, nós temos que nos apressar em conhecer e prosseguir em conhecer as grandezas do nosso Deus. Só existe uma coisa que destrói o povo de Deus. Sabe qual é? O que disse Joel? O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha que exortação extremamente importante para nossos momentos. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas pastor, eu leio e oro todos os dias. Continue. Nunca é demais. Sempre é bom conhecer e continuar a conhecer a verdade de nosso Salvador, porque nunca é exaustivo conhecer a verdade de Cristo, sempre é benéfico, porque a verdade de Cristo Jesus é extremamente importante para a nossa vida salvífica, a nossa vida moderada, a nossa vida de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Porque quando nós levantarmos as nossas mãos para glorificar a Deus, nós não vamos levantar aleatoriamente. Quando nós levantarmos as nossas mãos para dizer amém, nós vamos entender o porquê nós estamos dizendo amém, porque nós não somos um povo ignorante. Hoje nós não já vivemos mais na nossa ignorância, hoje nós vivemos na luz gloriosa de Cristo Jesus, e na luz de Jesus todas as coisas são esclarecidas, ao ponto da Bíblia dizer que nós somos o povo mais sábio dessa terra. Sabia disso? A Bíblia diz que a igreja é o povo mais sábio dessa terra. Sabe por quê? Porque todas as coisas já foram reveladas para a nossa vida, e por isso nós estamos aqui, porque a salvação foi revelada para a nossa vida, e por isso estamos contentes aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus. Continuamos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Isso é mandamento. Sede santo, porque eu sou santo. Esse atributo, ao meu ver, esse atributo divino, ao meu ver, é o mais sublime. Nós temos a presciência, que é um dos mais, só que a santidade é a mais sublime. Por que eu digo isso?
Porque a onipresença de Deus é santa, a onipotência de Deus é santa, a onipresença de Deus é santa, o amor de Deus é santo, o nome de Deus é santo, todas as coisas de Deus é santa. Esse atributo da santidade de Deus é o mais alto de todos os atributos, mas ainda assim Deus nos faz participante desse atributo. Esse atributo é qualificado no atributo participativo de Deus, porque existe o atributo exclusivo, que somente Deus tem, presença, potência e ciência. Só que existem atributos divinos que Deus faz que o homem participe, e a santidade é uma delas. Por isso que o texto de Hebreus diz: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, como eu também sou santo. Isso é um mandamento para a igreja do Senhor. Por isso que eu e você temos que fugir da aparência do mal, temos que resistir toda a investida de Satanás, temos que nos debruçar nas Escrituras, temos que amar o próximo, temos que nos policiar, para que cada dia eu e você venhamos nos parecer com Cristo Jesus. Olha que interessante, eu não me pareço com Deus quando eu oro e acontece algo diferenciado. Eu não me pareço com Deus quando eu prego. Eu não me pareço com Deus quando eu ando com aparência de santidade. Mas eu me pareço com Deus quando eu perdoo. Eu me pareço com Deus quando eu amo. Eu me pareço com Deus quando eu amo antes de fazer todas e qualquer coisas. Jesus disse isso. Se amares somente os que te amam, que galardão vão ter? Se perdoar somente o que vos perdoa, que galardão vamos ter? Se saudarmos somente aquele que nos saúda, que galardão teremos? Mas Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos persegue e vos maltrazem, deem àqueles que têm necessitados, que estão necessitados. Fazendo assim, vocês parecerão com o vosso Deus que está no céu. Então nós entendemos que só nos parecemos com Deus é quando andamos as pisaduras de Cristo Jesus. Que Deus possa nos dar capacitação para andarmos segundo a sua vontade, para louvor e exaltação do seu nome. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a carne de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus é teu Pai? Amém? Está aqui o texto que nos prende. Se Ele é nosso Pai, temos que andar em santidade. Se Ele é nosso Pai, temos que negar a roupa manchada da carne. Se Ele é nosso Pai, temos que fugir da tentação do diabo. Se Ele é nosso Pai, temos que ter uma metanoia em nossa mente. Temos que ter desejo de ler a palavra do Senhor. Temos que ter desejo de oração. Temos que ter desejo de vocação ao ministério. Temos que ter desejo de levar a boa nova de salvação a todas as criaturas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama rico, Ele ama pobre. Ele ama mendigo, Ele ama doutor. Ele ama ignorante, Ele ama sábio. Deus ama todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas da sociedade, ali há um salvo por Cristo Jesus. E por haver um salvo ali aonde, em qualquer lugar, nós que somos santos, devemos de andar como santos, porque Deus é santo, e como Ele é santo, devemos de andar em santificação para a glória e louvor do nome do nosso Salvador. E para nós concluirmos e entendermos a aplicação dessa mensagem, olha o verso de número 8. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eis aqui a relevância da nossa estadia aqui nessa noite.
Nós estamos aqui porque não foi com coisas corruptíveis que Jesus nos comprou. Nós fomos comprados, adquiridos por bom preço. Disse Paulo: foste por bom preço adquirido, então não faça vã a vossa fé. Irmãos, ser crente, ser igreja, é muito sério. É muito sério. É muito além das nossas expectativas. Jesus, em certa parábola, ele diz assim, aquele que começa uma edificação, ele nunca começa sem antes fazer as contas, para ver se vai dar conta de terminar aquela edificação, para que de alguma maneira ele não venha a ser envergonhado. Jesus está falando daqueles que seguem as suas pisaduras. Jesus está reiterando que o caminho da salvação, ela é pavimentada com sangue, ela é pavimentada com sacrifício, ela é pavimentada com a morte e com o derramamento do próprio Cristo Jesus. Então a nossa caminhada como igreja não é de qualquer jeito não. A ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre é válida, mas isso não é legalidade para andarmos com os nossos próprios preceitos e as nossas próprias vontades. Uma vez que eu e você estamos em Cristo Jesus, lembre-se sempre disso, você não vive mais você, é Cristo que vive em você agora. Você tem a responsabilidade de não andar mais sem temor, mas andando como temor, como forasteiro, em peregrinação, não tendo um umbigo colado nessa terra, porque há muitos crentes tão focados nessa terra, que oram para Cristo não voltar enquanto ele não casar, que oram que Cristo não volte enquanto ele não adquirir o bem que ele deseja, enquanto ele não for promovido. Queridos, se Cristo Jesus voltar agora, tchau para quem fica, eu quero estar juntamente com ele por toda a eternidade. Essa é a ideia da igreja, essa é a ideia de andar com Cristo Jesus, andar peregrinos, como se não estivéssemos nada a perder nessa terra, como de verdade, não temos nada a perder nessa terra. Sabe essa mansão que muitos desejam construir? Vai queimar no fogo. Sabe essa promoção que nós desejamos alcançar nessa terra? Vai queimar no fogo. Mas a pergunta é, e se hoje for pedida a sua alma, para onde irá? Com quem será o seu galardão na pós-vida? Porque muitos acreditam que morreu aqui e acabou, mas não, nós como igreja temos que ter a convicção que haverá ressurreição dos mortos, seja para a glória eterna, seja para a condenação eterna. Pastor do céu, por que o senhor está falando isso no meio de um monte de crente que é eleito por Deus? Porque eu não sei quem é, mas me foi dada a incumbência de te alertar. Se hoje pedirem a tua alma, para quem será o vosso galardão? Ninguém foi chamado a aceitá-lo, mas todos nós fomos chamados a confessá-lo como Senhor de nossa alma, a confessá-lo como Senhor soberano da nossa vida. E quando eu confesso e deixo todas as mazelas da minha vida, é sinal que verdadeiramente eu fui convencido pelo Espírito Santo. Todo verdadeiro crente, ele entende que ele não tem que andar mais com as concupiscências do passado, que ele tem que viver com a mente de Cristo em temor, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, e se Ele é soberano sobre nossa vida, vamos valorizar a cada momento nesse lugar, porque a liberdade que nós temos aqui é uma dádiva de Deus. Nós não estamos confortáveis, um ambiente gostoso, mas muitos dos nossos irmãos perderam o pescoço para que eu e você estivéssemos aqui. Valorizamos a cada momento, que nenhum momento na obra do Senhor venha a ser penoso, mas que todos os momentos venham ser glorificantes. Cansativo? É normal, somos fadigados, temos o cansaço físico, mas que nenhuma obra nossa venha a ser com pesar, porque Cristo Jesus pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos liberdade aqui nessa noite. E se você concorda comigo, dê um glória a Deus nessa noite e louve e exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e glória. Queridos, sendo assim, depois de toda essa exortação, o que devemos de aplicar
na nossa vida toda essa mensagem. Apesar que a mensagem é aplicativa, mas vale a pena lembrar de que eu e você temos que nos apressar em conhecer as verdades gloriosas de Cristo Jesus. Não espere o pastor Wellington, o pastor Alessandro, os presbíteros chegar aqui para você se debruçar dentro das Escrituras. A Bíblia está de graça na tua mão. O Espírito Santo está ao seu favor para te conduzir na leitura. Nós temos artifícios e ferramentas abundantes para aprendermos a palavra do Senhor. Leia na segunda, na terça, na quarta. Mas pastor, eu não tenho tempo. Querido, quem tem? Quem tem tempo? Essa semana eu almocei 15 minutos estudando, lapidando. Hoje à tarde eu parei, eu falei para o irmão Elias, eu parei de ler, era 4:30 da tarde, que foi a hora que eu consegui dar uma descansada. Queridos, isso é um prazer. Para quem não sabe, eu sou pedreiro, tá? Eu sou azulejista, eu trabalho pesado também, mas eu me viro nos 30, quando não tem tempo, eu acho um tempo de ler, porque a prioridade da igreja tem que ser a leitura bíblica, tem que ser a palavra do Senhor, muito mais do que uma hora aqui num domingo. A palavra do Senhor tem que estar intrínseca dentro do seu coração e da sua alma. Leia, releia, medite, faça devocional, independente da circunstância. Lute contra o seu próprio cansaço, para não negligenciar a leitura bíblica, porque acharás vida eterna para você, achará paz para a tua alma e achará descanso para o seu corpo cansado, porque nela há esperança para um corpo cansado. Segundo ponto, entenda que o Deus que nós servimos é santo, e por ele ser santo, nós devemos de ser que no mínimo santinhos, no mínimo nós devemos de ser cristãos, porque Cristo é a espelho, é a imagem. Nós como cristãos fazemos as mesma coisa que Cristo. Cristão significa literalmente pequeno Cristo. Então quando o mundo olhar para nós, tenha o prazer e o desejo. Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito bom. Quando as pessoas olham para nós e falam assim: você é crente, né? Você é evangélico. Você é cristão. Você já teve essa oportunidade? Já teve esse privilégio? Não é gostoso? É muito bom, meus irmãos. É muito bom quando o mundo olha para nós e não vê a nossa face, mas vê a face de Cristo em nós, porque nós reluzimos a santificação de Deus. Lembre desse atributo que Deus te deu. Outro, lembre que você é peregrino aqui nessa terra. Logo, tchau para quem fica. Estaremos na glória com o nosso Salvador, com gozo e alegria e singeleza no coração. Há uma briga teológica, se é antes, no meio ou depois. Irmãos, independente, eu estou aprendendo cada vez mais alguns conceitos para minha escatologia, mas independente de qual linha, o fato é, Jesus Cristo voltará. O pilar da igreja é que seremos arrebatados, transformados. Então tudo o que fizermos aqui, fazemos com alegria, com devoção, com zelo, mas sem apego, porque logo estaremos na eternidade juntamente com Cristo. E acima de todas as coisas, saiba que o preço que Cristo pagou por nós, não foi com coisas corruptíveis, mas foi com o sangue precioso de Cristo Jesus. E por esse sacrifício, Ele é digno de toda glória, louvor e exaltação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, diante da Tua glória, diante do Teu poder e diante da Tua majestosidade, uma vez mais nós nos rendemos e Te glorificamos pelo privilégio ao qual o Senhor tem nos dado, de podermos estarmos aqui nessa reunião de oração, aonde, Senhor, nós, unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, sentamos, abrimos o nosso coração, abrimos apressadamente a nossa mente, para apreendermos a Tua palavra dentro de nós, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Senhor, eu rogo a Ti neste momento, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, que Teu Espírito Santo, como soberano que Ele é, possa mudar a nossa mente e criar em nós, Senhor, o desejo de nos apegarmos cada dia mais com a Tua palavra, em oração, em comunhão, no ajuntamento,
mas que acima de tudo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a sermos um culto vivo aonde nós estivermos, que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome em toda a nossa caminhada, porque nós sabemos que o sacrifício feito por Ti não foi um sacrifício comum, não foi um sacrifício normal, mas foi um sacrifício que transcende todo o nosso entendimento, toda a nossa naturalidade, e por isso nós estamos aqui, porque o Deus Todo-Poderoso recebeu o sacrifício de seu Filho como suavidade, e recebeu ao ponto de nos resgatar das trevas e nos colocou aqui nessa noite. Senhor, somos agradecidos a Ti, e por esse motivo, Senhor, nós descansamos no Teu poder, descansamos na Tua provisão. Sendo assim, Pai, eu também rogo a Ti, prospere o Teu povo, continue enriquecendo a Tua igreja, continue nos guardando, nos livrando, protegendo de todo mal. Prospere, Senhor, as nossas finanças, prospere, Senhor, os nossos celeiros, encha, Senhor, essa casa com novos membros, com novas pessoas que serão salvas por Ti. Encha, Senhor, essa casa de alegria, que nós possamos, Senhor, com gozo na alma, conclamarmos quão grande é a Tua pessoa e a Tua divindade. Senhor, tudo isso nós te pedimos na convicção de que o Senhor é um Deus zeloso e poderoso e que trabalha por aquele que nele espera. Nós esperamos em Ti, descansamos na força do Teu poder e por isso nos rendemos em graça e adoração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. E todo que crê, diga comigo amém. Levante suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todo aquele que crê, diga comigo amém. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite de descanso e um bom início de semana de trabalho e de todos os afazeres. Deus abençoe.